Então, se você tem medicação, você consegue fazer um controle melhor dessas doenças relacionadas a doenças que estão cada vez mais emergentes. Ansiedade e depressão, mais de 50% da população. Não é Covid, não, é poeira mesmo. E a Covid, como você falou, ela traz o quê? Uma piora imensa desse quadro. Essas situações de doença mental mais leve, que a gente pode dizer uma ansiedade, uma depressão leve, que é F32, F41, que são transtornos mistos, né, do CID-10, que é um sistema de classificação dessas doenças mentais, né? Você tem como você fazer prevenção, e a psicoterapia pode ser feito na escola, pode ser feito no local de trabalho, você tem como cuidar, como fazer prevenção de uma forma menos cara e sem precisar de uma equipe, às vezes, multidisciplinar. Agora, o que me dá dó são as doenças mais complexas, né? As esquizofrenias, os quadros psicóticos refratários a medicações simples, os transtornos bipolares, o borderline, né? E a questão de doenças relacionadas a resultados, por exemplo, de abuso sexual na infância, que vem de uma condição social também. Então, para esses casos mais refratários, você precisa ter uma estrutura multidisciplinar. Uma estrutura para que haja um tratamento para essas pessoas. Verdadeiro e não deixe esses pacientes, por exemplo, que estão nas ruas hoje, à mercê das suas famílias, que não tem uma estrutura social. E tem gente que nem tem família. Então, assim, aquilo que eu alertei para você, que eu acho que é uma grande bandeira dentro daquilo que a gente pode chamar de advocacy, né? Que é aqueles movimentos que nasceram lá nos Estados Unidos por melhorar a nossa sociedade, é a gente começar a discutir a saúde mental. Fazer, não sei, talvez o CRM, juntar, chamar a própria Assembleia, chamar os gestores públicos, os psiquiatras, para a gente discutir a questão da saúde mental. Tem que ter muita sensibilidade para enxergar o que o senhor enxerga. Não precisa ter muito não, sabe, Cida? Porque eu vou te falar, uma cidade onde você tem hoje em torno de quase 10 mil... Não, mas sabe por que eu digo isso? Porque todo mundo vê todo dia, mas pouca gente se preocupa. É aí onde eu quero chegar. Quando não é com a sua família, né? Às vezes um familiar, né? Mas o problema, por exemplo, segurança pública, quantos por cento de detentos têm doenças mentais que eles podem ocasionar crimes? Nós temos vários relatos, várias histórias interessantes de doentes mentais que mataram o seu psiquiatra. Nossa, mas me fala uma coisa, existe esse modelo de hospital psiquiátrico que você defende que seja implantado aqui em outros lugares do Brasil? Olha, Cida, você sabe que eu sou muito sonhador, né? Existem alguns hospitais que sobreviveram a caça às bruxas, né, dos governos de esquerda. Então, por exemplo, nós temos uma iniciativa no Acre, de um hospital psiquiátrico. O de Manaus ele foi fechado. Então, assim, eu não sou a favor daquele hospital que você trate as pessoas doentes mental como animais. Como eram os hospícios. O tal do Pinel, lembra do Pinel? Pinel no interior de São Paulo, se tornou um nome muito conhecido. Tanto tinha um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, que tem fotos, exposições fotográficas, e eles se relacionam, o pessoal de esquerda, principalmente, eles relacionam esses tipos de acolhimento, de internação com a ditadura. Quer dizer, na realidade não tem nada a ver. Era desumano. Mas o que a gente aprende dessas experiências, por exemplo, dos países nórdicos? Hoje eu sentei com duas arquitetas recém-formadas e uma delas ela fez um trabalho de graduação imaginando, né, uma clínica psiquiátrica humanizada. E eu levei elas para conhecer o CAPS Álcool e Drogas. Que hoje o CAPS Álcool e Drogas, onde eu sou médico, né, é uma área que eu me especializei, eu sou o único médico no estado com especialização específica da área de dependência química. E é algo que nenhum médico gosta de trabalhar, nem os psiquiatras não gostam, porque não dá dinheiro, é uma das doenças negligenciadas, né, como a tuberculose,
a próprio HIV hoje, que atingem uma população um pouco menos capitalizada. Então, não dá grana, em tese, no consultório privado. Então, a psiquiatria dá muito mais retorno do que você tratar dependente químico. Mas elas acharam assim, elas ficaram, né, extasiadas com aquela situação que elas viram. Porque hoje nós temos para quase 10 mil dependentes químicos no estado. 10 mil dependentes nós químicos? acreditamos que seja por aí. Mas só no em CAPS, tratamento esses aí, não? Não. Só no CAPS hoje a gente deve ter uns 7.500, 8 mil cadastrados. No CAPS Alquidrogas, que é a única unidade do estado que faz esse atendimento multidisciplinar para dependentes químicos. E as pessoas imaginam, né? Mas lá tem internação? Tem internação. Quantos leitos tem? Tem 3 leitos femininos e acho que uns 5 masculinos para internação. Um público de mais de 10 mil. Eu faço uma estimativa hoje que nós temos em torno de 10 mil dependentes químicos ativos hoje no estado. Maconha, cocaína, crack principalmente, né? E outras drogas, como tem muita coisa. Hoje você tem uma adesão crescente de opioides também. Hoje eu atendi 2 pacientes com dependência de morfina. Que hoje a bomba dos Estados Unidos é isso, né? Existem homeless, que são os pacientes que moram na rua nos Estados Unidos, que são dependentes de opioides. E aí a gente remete isso à década de 40, 30, né? Guerra do Vietnã, onde o ópio era algo muito difundido. Que chegava nos Estados Unidos, tem até o filme, né, do gangster, nos caixões dos soldados americanos. Então... Mas aqui, morfina, o pessoal está fazendo uso de morfina, e essa morfina está na rua? Estão traficando? Tem alguns problemas, né? Da mesma forma que a gente tem Citotec que entra pela fronteira, a gente não sabe onde algumas pessoas acabam conseguindo a droga. E outra coisa, às vezes nós temos que fazer a nossa meia-culpa também, porque há uma prescrição abusiva de opioides, né? Você tem, por exemplo, hoje medicações que têm codeína junto com Paco, né? Então, você mascara um pouquinho o fato de você estar prescrevendo codeína. E codeína é um opioide muito bacana. E viciante. Viciante, dá um barato. Então, e aí você entra com um parêntese aí, que é o problema dos profissionais de saúde que têm acesso a essa medicação e acabam se viciando. Nossa. E aí... É uma triste realidade. A gente acaba tentando readaptar esses profissionais para locais, Hemocentro, por exemplo, ou outra unidade que eles não têm contato com o medicamento, mas direto eu estou recebendo paciente lotado, com dependência química de opioide, lotado dentro do HGR. Quer dizer, uma falta de visão, de sensibilidade imensa em relação a isso, né? Então, Cida, as doenças mentais, elas são tão importantes quanto as doenças mas aí eu quero voltar a falar dessa questão, né, dos vícios, né? Desses produtos viciantes. Os mais comuns aqui de pacientes que o senhor se depara, crack, cocaína, esses opioides, o que é mais comum? É o crack, é o mais barato. Crack. E o mais viciante. Você fumou uma vez, acabou. É isso, fumou uma vez, já era. A gente começa a desmistificar algumas crendices. Isso é bem justificável, no sentido assim, qual é a melhor forma de você fazer uso de um medicamento? Qual é o local mais absortivo que você tem no organismo? Muitas pessoas pensam que é via oral, que é um medicamento mais fácil, menos doloroso e tal. Mas você perde muito com o pH do estômago, às vezes você tem um problema de absorção no intestinal, e você perde, né? E é muito mais demorado um remédio para dor de cabeça quando você toma via oral. Então você tem outros mecanismos no organismo para ter um resultado maior. Por que o crack as drogas inalatórias, elas são muito mais... É porque o pulmão ele é o principal órgão de absorção de medicamentos, de moléculas que vão agir sobre o sistema nervoso central. E é um dos órgãos que mais sofre. Por isso que o dependente químico tem tanto problema de pneumonia e de tuberculose. Nossa. Né?
E é muita gente, doutor, viciada em crack aqui em Roraima? Pelo índice populacional, por ser um estado de fronteira, ser um estado, é, um estado fronteiriço, um estado que já tem se descoberto que ele tem servido de trânsito, né, para o tráfico de drogas, então, naturalmente, por ser o primeiro lugar onde ele entra, talvez a droga seja até mais barata. Eu não sei em termos de valores, mas o que me chamou a atenção e que me despertou para eu fazer talvez meu trabalho de doutorado dentro da penitenciária foi justamente a relação entre a dependência química e a criminalidade. Então, e o que o senhor detectou? 95% dos detentos são dependentes químicos. E como é que eles ficam lá dentro? Eles recebem tratamento, doutor? Como é que é isso? Então, é isso que a gente tem brigado bastante, né? Porque, em termos assim, quando a gente fala de política pública, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou funcionário público, eu me considero como do grupo político do governador, acho que ele fez grandes revoluções aqui no nosso estado, mas em alguns pontos ainda falta melhorar. E ele sabe disso. Agora, com relação a essa saúde, o preso viciado em crack, ele detido ali, ele vai ter uma crise de abstinência, como acontece com todas as pessoas que são privadas do uso das drogas. Como é que é esse período lá dentro, hein, doutor? Não é. Não é. Eu acredito que existe uma sensibilidade muito grande do atual secretário, o André, mas ele não dá conta de tudo. Ele não tem condição dele ver tudo e pensar em tudo. Então, o sucesso da gestão pública é assessoria técnica. Então, algumas iniciativas, como esse programa Renascer, que eu, de alguma forma, ajudei, dei ideias para a criação e participei, é uma super iniciativa, muito linda, mas tem que abranger, aumentar muito mais o alcance. Porque terapia ocupacional, você fazer artesanato, você fazer trabalho com madeira, é tratamento também para dependência química. Isso que eu ia te perguntar. Química. E tem a questão da religiosidade, da fé, da busca... A gente espera que agora, com o final da pandemia, que os serviços religiosos voltem e que sejam instalados serviços de capelania dentro da penitenciária.